São montanhas e montanhas de documentos, de processos da Prefeitura de Santo André, com o carimbo Prefeitura de São Bernardo. Estamos no arquivo de Santo André, o arquivo da Prefeitura, da Municipalidade de Santo André. E é um momento muito importante para a memória do grande ABC. Aprendemos muito com os funcionários, com todo esse pessoal que forma essa equipe do arquivo da cidade, da microfilmagem da cidade. O que vocês vão ouvir agora são depoimentos ricos de profissionais que atuam para garantir a preservação da história e da memória e do dia a dia administrativo do grande município de Santo André na sua semana de aniversário. Maíra, a gente está no arquivo de Santo André e a gente está muito feliz, né, de conhecer essa equipe que falou com a gente. E a equipe falou que aqui no arquivo a documentação é de 1940, quando surge o município de Santo André, no lugar de São Bernardo, para cá. Aí eu falei, puxa, e anterior? Onde que está a documentação anterior? A documentação anterior está toda no Museu de Santo André. Na realidade, ela vem desde 1890, década de 1890, né, quando se forma o município de São Bernardo. Então, essa documentação que a gente chama de Fundo Câmara de São Bernardo, que compreende dessa década de 1890 até 1938, que é quando ainda é o município de São Bernardo, a partir do momento que em 39 a sede administrativa muda de local. Então, não é que mudou o município, como se muda a sede administrativa, você muda o nome para Santo André. Daí depois começam os processos emancipatórios das cidades da região do ABC, né? Então essa documentação anterior, ela está conosco, inclusive até aqui é a partir da década de 40, mas a gente ainda tem alguns materiais posteriores à década de 40 lá com a gente. Então hoje o museu ele serve como um apoio, um braço do arquivo municipal. Por quê? Porque a gente consegue fazer esse atendimento ao público que eles hoje não têm como atender por uma questão de espaço. Claro que o nosso desejo maior é que isso seja possível, né? E que a gente consiga agregar todo esse material junto a serviço da população. De repente, alguém que vai pesquisar um período que está aqui, vocês têm essa facilidade de intercâmbio. Museu, arquivo, microfilmagem. Sim, exatamente. A gente solicita e eles encaminham o processo para lá para fazer essa pesquisa. Se já foi feito um material que já tem a microfilmagem, a gente pode solicitar a cópia desses documentos. Nessa reportagem foi citado o exemplo da Marli Rodrigues, que escreveu um livro belíssimo sobre transportes coletivos. E ela veio aqui ao arquivo, foi ao museu, foi à biblioteca. E você falou uma coisa bem legal, que eu acho que valeria a pena a gente transmitir. Biblioteca é biblioteca, museu é museu, arquivo é arquivo. É isso. Todos eles fazem parte de uma grande ciência, que é a ciência da comunicação, ciência da informação. Então, a ciência da informação são as várias matérias, várias ciências que tratam a informação. Só que cada uma tem a sua forma de tratar. Então, a biblioteconomia trata de uma forma, a museologia de outra e o arquivo de outra. Porque é o olhar que você dá para um determinado objeto ou para um determinado documento. Então, você tem a importância histórica, você tem a importância documental e a importância bibliográfica de um mesmo documento. Então, dependendo de como você olha, vou dar um exemplo de um livro. Um livro ele pode ter uma importância como arquivo, como prova, como documento, como ele pode ter a importância da informação que está dentro. Então, na biblioteconomia, a importância não é o livro em si, mas a informação que está lá. E para a museologia também a importância histórica. Qual que é o contexto desse livro? Ele foi utilizado por quem? Ou para quê? Então, por mais que a gente trate a informação como base, cada um tem um tratamento diferente. Então, a gente vê tudo isso, esses funcionários, passa a compreender algumas coisas e ficamos pensando no próximo congresso de história. Você não acha que seria legal um tema, a questão do arquivo, do museu, de como a região como um todo, houve um momento que era uma coisa só, poderia pensar?
Eu acho que pode ser uma sugestão, já deixa aí o gancho para conversar com o pessoal do GT de História e Memória do Consórcio Intermunicipal, que hoje é a entidade que faz, né, o nosso Congresso de História. Até faço a questão de colocar que o Congresso de História não é do consórcio, o Congresso de História é da região do ABC, então já façam um pedido a todas as pessoas que queiram participar, que não se acanhem universidades, né? E quem sabe é um tema que a gente possa fazer para 2020. Estamos em 22, 23. 2024 é o próximo. Está chegando. Está chegando, São Bernardo. Bom, é uma página que eu tenho, onde eu comecei a pesquisar sobre Santo André um pouco mais a fundo, e a gente começou a encontrar muitas coisas, que até compartilhei algumas coisas importantes sobre Santo André um pouco mais a fundo, né, e compartilhamos fotos também. Essa ideia eu achei boa, porque quando eu procuro coisas de Santo André, eu pesquiso bastante jornais, eu encontro de tudo que é lugar. Aí eu comecei a abrir outros grupos também sobre o Brasil e contribuir com outros, mas ficou um pouco perdido. Então, é uma ótima ideia de juntar todas essas informações. Aqui mesmo eu já fiz alguns contatos ali com a Cida, por exemplo, que vai me enviar algumas coisas, e a gente consegue resgatar bastante coisa. Através desse grupo Santo André Ontem e Hoje, em 2017, a gente conseguiu renovar todas as fotos do painel e algumas fotos internas também do Museu de Santo André. Então, foi feito um novo painel. O painel estava, eu acho que há 11 anos, com umas fotos muito antigas, e sempre as mesmas, e a gente conseguiu mais de 300 fotos. De pessoas do próprio grupo que colaborou. Então, assim, não é só um grupo onde a gente posta a foto, onde também os moradores eles nos enviam, colaboram. Eu recebi muitas fotos que a gente vai doar para o Museu de Santo André, eles me enviam. Algumas pessoas eles ficam com medo de que se aconteça alguma coisa com eles e a família jogue fora as fotos, né? Então, é um modo da gente também resgatar essas fotos. E o que foi feito lá no museu também foi muito legal, que tem um painel novo com fotos, foram fotos inéditas, né? As pessoas, muitas vezes, elas guardam, não compartilham essas fotos, ou não sabem com quem compartilhar. Então, foi um momento disso. Então, foi muito legal, não é só a página em si e a postagem de foto, mas também pesquisa, e esse compartilhamento de histórias, né, as histórias as pessoas contam lá, e os resgate de fotos também. Então, foi bem interessante. E gostei da ideia. O museu hoje ele é o detentor, não digo o proprietário, porque o proprietário somos todos nós. Afinal, faz parte da história das 7 cidades, né? O museu hoje ele é o detentor do acervo chamado Fundo Câmara de São Bernardo. Então, é toda a documentação referente
a formação do município até 1938, quando muda para a sede para Santo André. O museu também tem esse acervo posterior a 38, mas aí não faz parte do Fundo Câmara. O Fundo Câmara hoje é uma série documental entre atas, requerimentos, solicitações. E vai trazer uma das teses. Então, hoje a gente tem cerca de 500 livros e mais não sei quantos documentos, porque somente a série 5, que é a que foi sistematizada, ela tem 18.500 documentos, entre requerimentos. São mais de 18 mil requerimentos. Então, você tem solicitações de isenção de taxas, de isenção de imposto predial, de comércio, todas as solicitações, todos os requerimentos feitos pelos municípios e entidades desse período. Então, agora esse site ele traz um pouco a sistematização do fundo e também a possibilidade da pessoa visitá-lo online. O Jorge muito bem falou, ele pesquisou essa documentação a fundo no presencial, e a nossa proposta é que esse documento ele seja publicizado, ele seja não só a pessoa precise ir ao museu, claro, todos. Então, bem-vindos, se possa pesquisar essa documentação também digitalmente, principalmente para divulgação e preservação dessa documentação que é tão rica.